Olá, bem-vindos a todos a mais esse encontro com a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema de nosso encontro de hoje é desconstrução e reconstrução da vida interior. A frase que vai nos guiar é a seguinte: nosso exterior revela nosso interior. A crise atual está nos tentando mostrar algo que teimamos em não perceber. Há algo de errado dentro de nós mesmos. O que precisa ser desconstruído? Como desconstruir o que em nós já está falido? E o mais importante, como reconstruir nossa vida interna para que o exterior reflita realmente algo novo? Amigos, mesmo que não queiramos, aquilo que está em nosso interior, nossos valores, estarão sempre em harmonia com o que manifestamos. Às vezes ouvimos falar de vida interior e de vida exterior, mas será que de fato existe essa dicotomia? Porque mesmo que não gostemos de determinadas características de nossa psique, de nosso caráter, essas particularidades, cedo ou tarde, se manifestarão e construirão uma ponte entre aquilo que está oculto em mim e aquilo que eu manifesto, aquilo que eu construo como vida. Para muitos, a educação, as regras de etiqueta, o temor à lei, agem como uma espécie de freio, fazendo com que, de certa forma, tudo que está interno e oculto fique sem poder se manifestar. Mas, quando esses freios são liberados, quando eles não existem mais, muitas vezes aquilo que está dentro de nós se manifesta de maneira livre e solta. Então, nós podemos dizer que tudo aquilo que nós chamamos de sociedade, com todos esses costumes, de fato é uma construção relativamente frágil, porque os alicerces sobre os quais nós construímos esse tecido social são tão frágeis quanto é a própria psique humana. E, portanto, dependendo daquilo que está de maneira mais forte ou mais fraca em nós, individualmente, vai se manifestar também de maneira mais forte ou não na sociedade. As pedras de construção desse tecido social podem ser chamadas de as características da alma humana, as características da consciência humana ou da psique humana. E essas pedras são mantidas coesas por meio de uma argamassa. Essa argamassa nós chamamos de o mecanismo da sobrevivência. O que nós podemos entender como sendo o mecanismo da sobrevivência? Basicamente, amigos, manter perto de mim tudo aquilo que me agrada, tudo aquilo que me sustenta como eu, como ego, e manter longe de mim tudo aquilo que me desagrada, tudo aquilo que é negativo e tudo aquilo que ameaça essa noção de eu sou. E como esse mecanismo de atração e de repulsão se manifesta em todos os parâmetros e todas as vertentes da minha vida, é claro que vai se manifestar também naquilo que eu chamo da minha busca espiritual. Quando nós olhamos para a nossa busca, nós percebemos que muitas vezes nós olhamos para esse caminho que nós intuímos existir com os mesmos mecanismos que sustentam esse tecido individual tão frágil. Porque, admitamos, amigos, quando nós olhamos para esse caminho da busca da espiritualidade, quem é que deve trilhar esse caminho da espiritualidade? Quem deve ser iniciado? Quem é aquele que deve irromper pelo caminho da iluminação, da transformação e da libertação? Muitas vezes não é aquilo que nós chamamos eu mesmo, não é aquilo que está nas entrelinhas do nosso ser,
E, portanto, quando nós perguntamos, você que busca, busca para quem? Busca para aquilo que você conhece ser você mesmo? Ou você busca algo que está além da sua compreensão? Porque, admitamos, amigos, o processo de transformação espiritual, ele parte daquilo que é conhecido, mas ele chega naquilo que é desconhecido. E esse desconhecido está muito além das fronteiras do apego que nós construímos. Portanto, o trajeto da espiritualidade, ele busca manter as características iniciais, as nossas características iniciais, ou nós estaremos abertos à desconstrução, a jogar fora os paradigmas que nós julgamos inalienáveis e que são os paradigmas que sustentam o eu sou dessa maneira, o eu quero ser iluminado, os meus valores, as minhas expectativas, também do caminho espiritual. De onde que vem esse eu sou? Basicamente, é uma expressão de um fogo que está no centro vital, que se expressa no foco da consciência, por meio da consciência que diz, eu sou fulano, e que se manifesta como uma faculdade de sentimento, de desejo, que atua como uma espécie de uma chave vibratória do nosso sistema de vida. É todo esse ecossistema interno que em determinado momento vai se manifestar na vida exterior. E todas as lendas, todos os mitos a respeito dos heróis, daqueles que enfrentaram a batalha pela descoberta e pela superação, todos eles, em algum momento, eles tiveram que passar por um momento, ou por momentos difíceis, em que eles tiveram que se abrir ao desconhecido. E é exatamente enfrentar esses mecanismos que sustentam essa estrutura interna que são as sutilezas da desconstrução da vida interna e a reconstrução da vida interna. Quando nós olhamos para esse processo de aproximar-se dessa fronteira, nós sabemos que seremos levados a uma crise. Essa crise que vai nos empurrar para além do conhecido, para além da zona de conforto, está, de certa forma, se manifestando na vida atual. A crise sanitária está querendo dizer à humanidade, alguma coisa está errada. E não adianta querer reconstruir a vida exterior simplesmente remodelando aquilo que nós manifestamos. Porque da mesma forma que a nossa vida interna se manifesta individualmente, coletivamente é a mesma coisa. Portanto, se nós, como seres humanos, partirmos do pressuposto de que a nossa vida está correta, que não há nada nela que deva ser transformado, nós não iremos muito além daquilo que nós mesmos construímos. Nós podemos fazer alguma maquiagem, alguma mudança estética, mas de fato o estrutural da vida vai continuar, se manter tal como é. Portanto, é fundamental que nós, de fato, assim como nós olhamos para a crise interna que nos leva a ultrapassar aquilo que nós somos, que nós, como sociedade, também façamos isso. Mas o começo de tudo está dentro de cada um de nós. Portanto, cabe a nós tentar investigar quais são os mecanismos que equilibram essa vida interior para que a nossa própria consciência possa investigar aquilo que está como que se demonstrando que precisa ser reconstruído. Amigos, qual é o mecanismo básico da psique humana? É o apego. O apego é a grande força que sustenta a estrutura interna.
E é esse apego que mantém a nossa estrutura de manifestação tal qual ela é. E só quando nós, de fato, nos desapegamos das nossas percepções e olhamos para nós mesmos e tentamos perceber que aquilo que nós construímos da própria busca espiritual talvez tenha algo a ser revisto, é que nós vamos conseguir, de fato, dar um impulso realmente inovador na nossa própria busca. E isso, amigos, não é fácil, porque esse mecanismo duplo de atrair e de repelir vai se manifestar também nas nossas certezas a respeito da busca espiritual. Porque quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos imaginamos como sendo o centro do caminho? Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos imaginamos e percebemos que a iluminação é para nós? Mas, amigos, o caminho espiritual está para além desse ego que se imagina ser o vencedor da corrida do espírito. Quando nós chegamos nesse ponto de entender, de perceber esses mecanismos de atração e repulsão, quando nós conseguimos perceber minimamente esse mecanismo do apego às nossas ideias, é que nós nos aproximamos desse ponto da crise, em que nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós julgamos que é o correto. E, portanto, o ponto seguinte, o passo seguinte é: a partir do que eu devo reconstruir a minha vida? Qual é o ponto de apoio para que eu possa transpor a minha vida a partir dessa percepção de que algo está falível, que algo faliu na minha vida? Einstein diz que nós não podemos solucionar um problema com as mesmas condições que o criaram. Portanto, se nós tentarmos dar um rumo à nossa busca espiritual, desconstruindo aquilo que nós julgamos que deva ser desconstruído e construindo aquilo que nós julgamos, vejam, de novo, o apego, os mecanismos de proteção, de atração e repulsão daquilo que sustentam a vida humana. Se esses forem os mecanismos que nos dão certeza do caminho da busca, nós estaremos nada mais, nada menos do que mantendo o status quo da vida interna e, portanto, aquilo que nós chamamos da vida espiritual também vai seguir o mesmo caminho e vai dar exatamente no mesmo ponto de crise que nós individualmente e coletivamente chegamos nesse século XXI. Onde está o ponto de partida? Amigos, todos que buscam um caminho da espiritualidade sabem com certeza que esse caminho existe intuitivamente. Nós não sabemos com a mesma certeza com que nós sabemos dos fatos da vida concreta. É como se nós não tivéssemos um sensório para essa busca, para esse caminho. Um sensório tão objetivo quanto nós temos para a vida dos sentidos. Mas nós temos um sensório super sensível. É a intuição espiritual. Só que essa intuição espiritual não fala hoje aos sentidos comuns, aos 5 sentidos. E, portanto, a mente, o intelecto, o sentimento e as nossas reações não percebem claramente essa voz intuitiva. E essa voz intuitiva, ela está apelando o tempo todo. Mas nós temos essa certeza do que é o correto ou não. E nós nos apegamos a ela. E, portanto, essa voz intuitiva fica como que abafada. Ela não consegue se manifestar. Portanto, o ponto de partida, tanto para desconstruir quanto para reconstruir, deve ser essa voz. É essa voz que nos leva a questionar quem eu sou,
de onde eu vim, por que a vida é como é, e assim por diante. Essas são as indicações claras na consciência humana de que existe algo dentro de nós que está batendo na porta da nossa consciência, na porta do nosso sentimento e na porta do nosso centro da ação, nos levando a pensar, a sentir e a agir em termos dessa busca. E é só quando nós começamos a dar ouvidos a essa voz interior que ela vai começar, sem esse mecanismo de atração e repulsão, ou seja, naquilo que os orientais chamam de o caminho do meio. É só quando nós chegamos nesse caminho do meio, nesse dourado caminho do meio, que nós começamos a nos desvencilhar dos nossos pensamentos caóticos, dos nossos sentimentos caóticos, das nossas reações automáticas e começamos a ouvir essa voz intuitiva que nos faz perguntar quem eu sou. E esse é, então, amigos, o início do momento em que essa voz intuitiva interna vai começar a jogar luz nesses 3 centros da alma humana. E é essa voz, a força que dela emana, que vai iluminar tudo isso que está no nosso interior. É ela que vai gerar uma potência nova de percepção, uma energia nova de consciência, uma alma que vai se transformar. E é tudo isso que vai, em primeiro lugar, perceber o que está em nós, perceber o que foi construído e começar assim a perceber também o que deve ser desconstruído. Para que no momento seguinte, livres dessas amarras, desse mecanismo do apego, da necessidade da sobrevivência, do eu gosto, do eu não gosto, que nós começando a trilhar um caminho completamente diferente, que se afasta do eu sou e se volta para esse quem eu sou, é que nós vamos começar então a ordenar esse ecossistema. E é isso que vai dar início então ao processo de reconstrução da vida interior. Portanto, amigos, quando nós voltamos para a nossa frase, o nosso exterior revela nosso interior. E a crise está tentando nos mostrar algo que teimamos em não perceber, e que há algo de errado dentro de nós mesmos. Esse algo de errado é o egocentrismo. E o que precisa ser desconstruído são as consequências do egocentrismo. E como desconstruir? Não é possível que seja com as mesmas bases que criaram o egocentrismo. É por isso que a escola da Rosa Cruz Áurea não traz um método, não traz um exercício, não traz nenhuma postura que deva ser executada por essa própria estrutura egocêntrica, mas traz um caminho que é de transformação da consciência, a partir de um princípio imortal que já está em nós e que fala por esse pensamento, por esse sentimento e por essa ação intuitivas da busca espiritual. Aqui há uma sutileza. O ego ouve essa busca espiritual e tenta se apreender dela. Esse é um ponto capital. Porque essa busca espiritual, ela tem que se tornar tão forte dentro de nós que ela vai se utilizar do ego e não o ego se utilizar dela. Percebe a diferença? Nós, como ego, nós queremos ser iniciados, nós queremos ser um ser espiritual, nós queremos a iluminação. Isso é o ponto de partida, amigos, e não há nada de errado nisso. O ponto de chegada é: o ego não se espiritualiza, o ego não se transforma, o ego não se ilumina. O que faz tudo isso possível dentro de nós é essa centelha do Espírito que está em nós.
É ela que cresce a ponto tal de se tornar a regente do sistema humano de vida. Então, a desconstrução do que está falido em nós precisa ser feita a partir dessa centelha do Espírito que está em nós. E a reconstrução, para que o exterior reflita algo realmente novo, também tem que ser feito a partir desse princípio de consciência universal que já está em nós. Porque é esse princípio de consciência universal que nos instiga, que nos incomoda, que nos leva a questionar, que nos faz perguntar quem eu sou, de onde eu vim. O ego ouve isso. A fonte disso não é o ego. O ego está apegado, o ego gosta daquilo que o mantém, o ego quer manter longe aquilo que o ameaça. Portanto, transpor esse caminho do ego para essa consciência universal, cujo princípio está em nós, e que os Rosacruzes chamam de a rosa, por isso rosa cruz, a rosa na cruz, que é o ser humano, é esse ponto que vai nos ajudar a fazer essa transposição. E esse é o ponto novo, que quando descoberto no nosso interior, se manifestará exteriormente. Amigos, essa é a proposta da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Se você tem sintonia com isso que nós estamos falando, se você percebe em você mesmo que esse impulso para essa transformação legítimo está dentro de você, a nossa sugestão é que você investigue dentro de você. Deixe-se guiar menos pelo que é exterior. A única autoridade nesse ponto é você. O que a escola quer nos propor é um campo em que nós, em autonomia, possamos desenvolver esse processo de desconstrução e de reconstrução. Amigos, essa é a mensagem que nós temos para hoje. Nós esperamos que com essas palavras nós tenhamos atingido algum ponto de contato com vocês. Esperamos revê-los em nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.